Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Rafael Guarnier, né? Continuando nossa série de estudos aí sobre as cartas, as epístolas do nosso amadíssimo apóstolo Paulo, né? E hoje vamos dar continuidade ao estudo aos Coríntios, né? Nós estamos aí na segunda epístola já aos Coríntios. Nós vimos aquele monte de repreensões na primeira epístola, que ele finaliza falando que tudo foi porque os amava e esperava que eles mantivessem a igreja de Cristo, né? Esperava que eles mantivessem sendo capacitados para serem a igreja de Cristo. E agora na segunda epístola, ele vem falando um pouquinho sobre a questão do encorajamento aos coríntios, né? Da compaixão que eles deveriam ter e que ele tinha por eles e do encorajamento que era necessário. Então nós vimos aí nos capítulos 1 e 2, já, né, falamos um pouquinho aí acerca aí da saudação que ele faz, como era de costume, né? Paulo apóstolo, no versículo 1 do capítulo 1, né? E depois ele vai falar da consolação de Deus por eles, e aí a gente vai seguindo lá, depois você pode rever, né, esse vídeo, o primeiro vídeo sobre a segunda epístola aos Coríntios, e hoje nós vamos começar falando do capítulo 3, né? Capítulos 3 e 4 hoje, né? E vai ser um momento tremendo de estudo. Eu espero que você já esteja com o seu caderno aí, sua canetinha, para fazer suas anotações, né? E esteja com o coração aberto para receber esse ensinamento. Amém? Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 3, já quero te pedir para largar o dedo aí no curtir, né? no compartilhar. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Telegram, seja lá onde for. E quero te pedir também para que você se inscreva no canal. Temos 510 inscritos, queremos chegar aí aos 1000 e contamos com vocês. Amém? Bom, nesse capítulo 3, né, o apóstolo Paulo vem falando aqui sobre o ministério da nova aliança, né? Ele começou a falar sobre esse ministério lá no versículo 12, né, do capítulo 2. E aqui ele vai continuar falando, só que ele começa o capítulo 3 falando da função e da competência dessa nova aliança, né? A superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança, sobre a lei. Né? E ele usa os 6 primeiros versículos para falar isso. Olha lá, versículo 1. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não com tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, esses 6 primeiros versículos aí, ele vai falar exatamente da função e da competência dessa nova aliança, né? E aí eu quero destacar algumas coisas aqui. No versículo 2, por exemplo, quando ele fala assim, vós sois a nossa carta, é porque esses cristãos aqui em Corinto, eles eram fruto do trabalho dos apóstolos, né? Fruto do trabalho especificamente aqui de Paulo, justamente com seus companheiros, né, de viagem. E ele está dizendo assim, olha só, vocês são uma carta viva, vocês são uma carta de recomendação do nosso ministério, que é um ministério único com o Espírito Santo de Deus. Então, vocês são recomendações. E você, como crente, deve ser uma recomendação do Evangelho de Cristo. As pessoas devem olhar para você e perceberem que você é uma recomendação viva, uma carta viva da obra do Senhor. Amém? Ele continua falando assim no versículo 2. É escrita em nossos corações.
Se você avançar um pouquinho, falar no capítulo 7, versículo 3, você vai ver que Paulo vai retomar esse assunto, né, dizendo que os crentes de Corinto estavam faziam parte do coração do apóstolo, né? Versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta, né? Vocês são a carta transmitida, vocês são a carta expressa, vocês expressam aquilo que nós temos como principal objetivo de vida, né? Que é infundir a vida de Cristo na pessoa, né? Nas pessoas, nos cristãos. E aí ele continua, no finalzinho, né, do versículo 3, ele vai falar assim, não em tábuas, né? Não em tábuas como a antiga aliança, mas nas tábuas de carne do coração, né? O coração fala aqui da consciência, da nossa consciência. Versículo 5, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, de avaliar alguma coisa, né? E ele vai falar assim no final, mas a nossa capacidade, né? A mesma coisa que ele estivesse falando aqui, a nossa competência, a nossa suficiência vem de Deus. Amém? E para finalizar essa primeira parte do capítulo 3, né, esses primeiros 6 versículos, quando ele fala no versículo 6 assim, ó, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, né? Não da lei, não do código da lei, mas do Espírito, porque a letra mata, né? Porque a letra mata fazendo exigências, né? A letra mata porque ninguém pode cumpri-la totalmente. Olha lá, Gálatas, capítulo 3, versículo 21, Romanos 7, dos versículos 9 ao 11. E ele continua, né? E o Espírito vivifica. Né? Aí você pode ver isso em 1 Coríntios 15, 45, volta um pouquinho aí na série anterior, né? Na primeira epístola que você vai ver isso. A partir do versículo 7 aqui, agora, e até o versículo 11, a gente vai ter aqui a terceira parte, né? Referente a essa questão dos ministérios, né? Do Ministério da Nova Aliança. Essa terceira parte aqui, que a gente vai ver do 7 ao 11, refere-se à sua glória, a glória desse Ministério da Nova Aliança e a superioridade, em relação à antiga. Então, olha lá. Versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam filtrar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, ou seja, que acabava, né? Você pode ver isso aí lá em Êxodo, né? Capítulo 34, versículo 29 e 35. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Versículo 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Né? Então ele está dizendo aqui o seguinte, que a lei ela tinha uma glória, mas essa glória é transitória. Né? Brilhava na face de Moisés, de modo que ele botava um véu no rosto, né? Mas ele não botava um véu no rosto porque as pessoas não podiam ver a glória, né? Muito pelo contrário, ele botava um véu no rosto para que as pessoas não observassem a glória deixando o rosto de Moisés, porque essa glória era transitória, certo? Versículo 11, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Amém? Então, nesse versículo 11, né? Ele está dizendo assim, ó, que se o que é transitório, ou seja, o processo, né, de abolição estava sendo abolido mediante a propagação do Ministério da Nova Aliança. Então, você acaba com essa glória transitória. Né? E aí a gente percebe o seguinte, como nós somos privilegiados. Nós vivemos uma glória que não é transitória, mas se nós nos entregarmos totalmente, anularmos a nossa vida para fazer aquilo que
aquele que se entregou numa cruz por nós, nos enviou para fazer, a glória permanece eternamente, né, na nossa vida. Nós somos como espelho que absorvemos essa glória e devemos refleti-la a fim de que essa glória possa ser infundida na vida das pessoas através da nossa vida. Isso é um privilégio inconteste, né? Não tem como falar acerca disso aqui humanamente. Bom, continuando. Aí a gente vai entrar numa terceira parte aqui agora, né? Porque a partir do versículo 12, o apóstolo ele vai retratar os ministros da nova aliança. Não mais o ministério, mas agora os ministros. E especificamente esse tratar aqui, esse falar dos ministros, ele vai até o capítulo 7, versículo 16. Então, pelo menos aí mais 2 mensagens a gente vai estar falando desse ministro, né? Dos ministros na realidade. E aí agora dos versículos 12 até o 18, né, ele vai explicar o seguinte, que como são constituídos os ministros da nova aliança. Né, como são constituídos. Né, porque aqui no capítulo 4, né, é diferente dos versículos 1 ao 6 lá do início. Né? Então agora aqui, capítulo 4, versículos 1 ao 6, ele vai dizer como se conduziram esses ministros, como são conduzidos, né, e se conduziram para levar a cabo o seu ministério. Né? Então, de que maneira eles são conduzidos? Tá? Eles são constituídos pelo Senhor e com o Senhor, como o Espírito que dá vida e transforma. Então, olha lá, versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Preste atenção. Olhassem para o fim, ou seja, não pudessem ter a sensação de que a glória estava acabando, era transitória. Versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, os seus pensamentos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Olha Filipenses capítulo 4, versículo 7, 2 Coríntios 2, versículo 11. Continuando, versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Né? Então, toda vez que a gente lê o Antigo Testamento, né, a gente tem que pensar o seguinte, né, mais especificamente aqui falando do Pentateuco, né, que é a lei, né, escrita por Moisés, a gente tem que pensar que nós colocamos o véu novamente, né, no nosso rosto, de modo que nós temos que pensar que tudo aquilo que nós lemos no Antigo Testamento é sombra daquilo que viria no Novo Testamento. Versículo 16. Né? Se você quiser entender melhor essa questão do véu, dá uma olhadinha lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 47, e você vai esclarecer isso melhor aí na sua mente. Versículo 16. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará, a lei se tirará, a lei sairá. Né? Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós fazemos a lei porque desejamos cumprir a lei. Nós não matamos porque nós desejamos não matar, nós não roubamos, nós não adulteramos, nós não furtamos, mas tudo é feito pelo amor que nós recebemos, né? Pela infusão do Espírito Santo em nós, não mais por uma lei escrita em pedras. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, né? Então, totalmente diferente, né, dos filhos de Israel, né? Eles seguiam uma lei escrita em tábuas. Nós temos o Espírito do Senhor que habita em nós, e ali nós temos, né, por conta disso, liberdade. Então, nós não pecamos porque há uma lei regindo-nos. Nós não pecamos, porque nós entendemos que precisamos ser maduros
e no nosso processo de amadurecimento como cristãos, não cabe mais, né, a lei do pecado, a lei não impera mais sobre nós, né, mas sim a lei do Espírito, né, e da vida, como nós já falamos aí em estudos anteriores, né, lá na primeira epístola aos Coríntios. Então, quando o coração se volta ao Senhor, o véu é retirado. E eu quero abrir um parênteses aqui e falar o seguinte: é muito debatido isso dentro da igreja, né? Nós devemos seguir a lei, né? Os cristãos seguem a lei. O cristão não segue a lei. Nós cumprimos a lei através da graça, né? Mas quando? Quando estamos maduros. Então, um novo convertido, por exemplo, é lei. O novo convertido é o momento que ele mais vai ouvir não, é quando ele se converte. Pode fumar? Não. Isso é lei. Pode beber? Não. A criança, pais, a criança é tratada, a criança, ela deve ser criada sob o aspecto da lei. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, né, acerca da diferenciação entre o menino e o adulto. Então o menino não tem maturidade ainda para lidar com a liberdade que nos foi dada através da graça. Então a criança você trata na lei, né? A criança é lei, mas conforme vai amadurecendo, né, o véu vai sendo tirado e o Espírito resplandece. E a gente não precisa mais ter a nossa fé baseada na lei, porque não foi para isso que Cristo entregou numa cruz. Versículo 18, para finalizar esse capítulo 3 e a gente falar rapidamente do capítulo 4. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, a questão do espelho que eu falei, né? Todos nós com o rosto descoberto, ou seja, não há mais véu, né? Então, você não precisa mais do véu, porque essa glória do Senhor vai brilhar sobre a sua vida constantemente. É aquela questão das pessoas, né, falarem, eu percebo que tem algo diferente na sua vida. Ok? Não era assim, né? Então a gente confunde um pouco. A gente pensa que Moisés, ele botava o véu no rosto quando ele saía do contato que ele tinha com o Senhor ali, na maioria das vezes, na tenda, né, do encontro, pelo fato de os israelitas ali, né, os hebreus, não suportarem ver a glória. E não era isso. A questão aqui era o seguinte: eles não suportariam ver a glória do Senhor deixando o rosto de Moisés. Por isso ele usava o véu. Então eles não estavam maduros ainda para perceberem que a glória não era constante sobre aquele período que eles viviam ali na saída do Egito, ali no Êxodo. Ok? Então vamos lá, capítulo 4, para a gente fechar rapidamente aí nossa aula de hoje. Mais 18 versículos rapidinho. Você presta atenção, continue comigo ligado. Vamos lá? No capítulo 4, esse iniciozinho aí do capítulo 4, a gente vai ver um pouquinho, né, como os ministros vão se conduzir, né, para que o evangelho de Cristo possa resplandecer. Não é de qualquer maneira. Nós, como ministros, não podemos achar que de qualquer maneira a glória do Senhor, né, vai vir sobre nós. É aí que as pessoas têm um grande problema confundindo a questão da lei com a graça. Né? Então, Rafael, você fala muito de graça, então a gente pode fazer tudo que está tudo certo. O apóstolo Paulo que fala isso, não é o diácono Rafael, né? Tudo né? Tudo eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, né? Mas eu não sou mais menino, eu amadureci, então eu sei o que eu devo e não devo fazer, porque o Espírito, eu não tive um encontro com o Senhor temporário, eu tive um encontro com o Senhor definitivo, Ele habita em mim e eu não posso mais fazer determinadas coisas que eu fazia antes, e é isso que as pessoas não entendem. Mas glória a Deus por sua vida que está aí e começa a entender,
né, o quão maduro nós somos ao ponto de não precisarmos mais da lei para nos basearmos e não pecarmos, né? Nós não pecamos por uma lei, não pecamos pela graça. Então, versículo 14, capítulo 4, versículo 1. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Né? Quando ele fala desse ministério aqui, vai lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, que você vai entender o que ele está falando aqui desse ministério. Né? Então, versículo 2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não dando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus. Né? Quando ele fala falsificando, é a mesma coisa que adulterando, né? Mexendo na essência da palavra de Deus aqui. Então, esse iniciozinho do capítulo 4, vai ter um contraste aqui, né, com o que a gente viu lá, porque no início ele está falando da função e da competência ainda da nova aliança, e aqui no capítulo 4, na realidade desde o versículo 12 do capítulo 3, ele está falando agora dos ministros, e não mais, né, da função e competência da nova aliança, mas agora ele está falando do proceder, do comportamento dos ministros da nova aliança, certo? Continuando, versículo 3, né? Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, ou seja, com o véu, né? Para os que se perdem, está encoberto. Então, aqui ele está se referindo à lei, né? Se nosso evangelho ainda está encoberto, ou seja, se nós nos comportamos ainda como estivéssemos na lei, infelizmente, os que se perdem, aqueles que estão se perdendo, esse evangelho não vai resplandecer para eles. Então, ele continua encoberto, como na lei. Né? Você olha isso lá, voltando um pouquinho, é só você voltar para o 14 e 15 do capítulo 3, que você vai entender isso melhor. Tá? Versículo 4. Nos quais... Olha agora o detalhe. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é o Deus desse século? É Satanás. Cegou o entendimento, olha lá. Cegou os entendimentos dos incrédulos. É por isso que tem tanta gente que odeia crente. É por isso que tem tanta gente que não suporta o cristão, né? Diz que é um povo chato, diz que é um povo sem educação, diz que é um povo retrógrado, né? E uma série de outras coisas mais. E aqui está claro o motivo, né? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandecesse a luz. Então a luz que está em você não resplandece, porque eles estão com o entendimento encoberto, com véu. Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Né? Lê lá Romanos 9, versículo 5. Versículo 6, continuando. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Né? Tem muito jumento, desculpa o termo, né? Mas a gente tem que lembrar da entrada de Jesus triunfal. Então tem muito jumento que está se achando ali porque o povo está aplaudindo e esquecendo que quem está sobre ele é o Rei dos Reis. Então nós somos apenas vasos de barro, nós somos apenas o jumentinho que está entrando, né? E quem resplandece é Cristo através de nós. Não podemos nunca esquecer disso, irmãos. Amém? Então, nesse versículo 7 aqui, vale destacar, né, que eles vivem uma vida crucificada. Os apóstolos aqui viviam uma vida como nós temos que viver a nossa vida crucificada. Por quê? Só a partir do momento que nós vivemos a vida crucificada com Cristo é que a manifestação da vida, da ressurreição dele, né, vai ser um tesouro que vai resplandecer a partir de nós.
né? Não somos nós, né? Nós não temos nada se não fosse Cristo, amém? Nós não teríamos o que falar. Ele que enche as nossas bocas, Ele que nos dá o entendimento, Ele que tirou o véu e nós podemos, né? Como Ele mesmo fala, né? Não foste vós que me escolheu, mas eu vos escolhi. Então, esse é o entendimento que nós precisamos ter, né? Continuando aqui, do versículo 8 agora, já quase terminando aí esse nosso estudo de hoje, antes um pouquinho, né, nós já começamos a falar aqui no 7 até o 18, o que ele está colocando aqui acerca dos ministros? Que vivem uma vida crucificada, né? O que eu acabei de falar. Nós precisamos viver essa vida, crucificados, amém? E agora, versículo 8, ele vai dar alguns motivos aqui e continua o motivo que eles podem ter confiança e encorajamento para continuarem seus ministérios. Olha lá. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Coisa poderosa, né? Versículo 11. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte. Né? Como eu sempre cito aqui, né? Viver Cristo, morrer é lucro. O apóstolo tinha plena convicção disso, né? Estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Né? Então, que nós vivamos como o Senhor Jesus viveu. E os apóstolos viviam, né? Após o dia de Pentecoste. Eles estavam ali agora habilitados para viver como Jesus viveu no seu ministério terreno. Não só no seu ministério, mas por toda a sua vida na terra, né? Desde criança lá nas sinagogas, debatendo com os mestres da lei, né? E isso mostra para nós o conhecimento, né, que Jesus tinha. Ele é a própria palavra, né? O próprio pergaminho. Então, é algo assim maravilhoso. Versículo 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em nós a vida, né? Que vida é essa? A vida do nosso Senhor, né? Que nós precisamos infundir essa vida nas pessoas como um espelho que reflete. Versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então, abra essa sua boca e fale acerca desse evangelho, né, maravilhoso. O evangelho são boas notícias. Então, abra a boca e fale desse Cristo, né, que te escolheu, que te alcançou. Amém? Versículo 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, né? Então aqui o apóstolo está se comparando já como se fosse uma pessoa que já morreu para esse mundo, já foi, né? Olha lá capítulo 1, versículo 9 dessa mesma epístola que você vai ver isso. E outra coisa aqui que eu quero destacar, lembrando, né, que eu falei lá no estudo da primeira epístola, nós temos a garantia da nossa ressurreição por conta da primícia, que é o Senhor Jesus que ressuscitou. Se eu não me engano, está lá em Êxodo 23. Né? Depois você pode conferir lá, tá aí passando para você também o versículo. Tá? Vamos lá, fechando. Versículos 15, agora, né? 15, versículos 15, 16, 17, 18, a gente fecha. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Esse termo graça aqui, nesse versículo, refere-se ao próprio Cristo. Perceba isso, ó. Porque a graça multiplicada por meio de muitos. O que nós multiplicamos? Cristo. Né? E nós multiplicamos para quê? Para a glória de Deus. Versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, o nosso interior, o espírito, que está conectado ao Espírito Santo, né? E quando ele fala do homem exterior, ele está falando do corpo, dos órgãos, né? Ele está falando da alma, da nossa vida. Então, ainda que a nossa alma, o nosso corpo, né, se corrompa, o interior, contudo, se renova, né? De dia, né? Se renova de dia em dia.
Então dá uma olhadinha lá em Mateus, capítulo 16, versículos 24 e 25, e 2 Coríntios aqui, essa própria epístola um pouquinho mais à frente, a gente vai chegar lá, capítulo 10, versículos 4 e 5. Penúltimo versículo desse nosso estudo, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso externo de glória muito excelente. Então o que ele está falando aqui é um contraponto, né? Muitas vezes a gente lê esse versículo e não pega. Olha só, ele está falando assim, a nossa leve e momentânea tribulação, né? O nosso leve e momentâneo morrer, né? Na cruz, ser crucificado com Cristo. Nosso leve e momentâneo trabalho da cruz, né? Conforme nós acabamos de ver no versículo 10. É momento. Só que ele vai produzir para nós um peso, só que não é mais momentâneo, um peso eterno de glória muito excelente. É o que está reservado para nós. Ele vai complementar fechando aqui no versículo 18, ó. Não atentando nós nas coisas que se veem, as coisas de agora, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, são dessa terra, vai acabar, vai passar, e as que não se veem são eternas. Então, também são dessa terra, mas uma terra transformada, uma terra totalmente modificada, né? Onde a nova Jerusalém, que desce do céu, vai repousar, né? E nós vamos viver aí eternamente. Então ele faz uma comparação aqui da tribulação temporária, né, com a glória eterna que está reservada para nós, e fechamos então esse capítulo 4, certo? Então é isso, né? Próxima aula a gente vai falar aí do capítulo 5, né, os capítulos 5 e 6, né, acerca do desejo ardente, né, de ser revestido com um corpo transfigurado. Amém? É isso. Encerramos nosso estudo de hoje. Capítulos 3 e 4 foram para conta. Espero que você tenha gostado e não esqueça aí de deixar aí o seu joinha aí no vídeo, compartilhar e inscreva-se no canal. E mais uma vez quero te pedir para você recomendar o nosso canal aí para que outras pessoas possam se inscrever também. Amém? Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.